Eu quero ler o texto em Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 26. Nós vamos ler até o 38. E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo um anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, perturbou-se muito com sua palavra e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Irmãos, vocês prestaram atenção aqui? O anjo conversando com gente. Vocês prestaram atenção aqui? Normal. Anjo conversando com o ser humano. Isso é outro nível. E diz assim: Disse então Maria: Eis aqui a tua serva, serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém? Amém. Esse texto é muito rico. E eu quero aqui em poucas palavras meditar com você nesse texto. Eu sei que hoje é o Dia das Mães, mas vai falar para os pães também, para os pais que são pais e mães. Os pães, tem pai que é pai e mãe, né? Quero falar para os irmãos também, para as mães e para os pais, tá? Então, o Dia das Mães, muitas vezes as pessoas se lembram do Dia das Mães como um dia para ser um dia lembrado, para dar presentes, e até toda vez que a gente está no Dia das Mães, alguém diz assim: Dia das Mães é todo dia. Sim ou não? Até você já falou isso. O Dia das Mães é todo dia. Amada, aprenda a celebrar as datas. Existem datas que você precisa celebrar. Você para celebrar a Deus em gratidão por aquela situação, aquela vida, aquele aniversário, né? Então aprenda a celebrar datas, porque a gente está ficando de um jeito que a gente não celebra mais nada. Tanto o dia das mães, então você não precisa celebrar dia nenhum. Então, esse é um dia que a gente lembra, que a gente às vezes tem saudade, alguém que já perdeu a mamãe, tem saudade da mamãe, né? É um dia para a gente trazer à memória orações, né, por mães que têm esse papel tão digno, tão honroso, essa missão privilegiada dada por Deus às mulheres. Mas eu queria dizer para você que existem mulheres que não geram apenas filhos, existem mulheres que geram propósito, e esse é o tema da minha mensagem hoje. Mães que geram propósito. Amém? Você podia ter dado glória, perdão. Vou repetir: mães que geram propósito. Elas geram propósitos de Deus e manifestações de Deus na terra. Não é só ser mãe, né? Mas tem algo além aqui que as cristãs vivem em Deus. E eu vou falar aqui para você nessa noite. Maria, ela não foi escolhida porque ela era famosa, porque ela era poderosa, porque ela era alguém que carregava um sobrenome potente, né? Que vinha de uma descendência rica. Maria
Deus e era uma pessoa que carregava fé no coração dela. Então, quando ela é escolhida por Deus, Deus sabia que ela não ia gerar apenas um bebê, ela iria gerar um Salvador para o mundo. Então, o propósito de Deus para a vida de Maria, quando Deus olha para a terra, Ele não vê o lugar que a pessoa está em questão de posição, status, conhecimento. Ele olha para dentro do coração e vê se ele encontra um coração humilde, um coração que se rende, um coração no propósito. O Senhor tem ali um lugar para cumprir aquilo que Ele tem na terra. Então, Maria, ela gerou um propósito. E Deus está procurando mulheres e homens aqui hoje que não geram apenas filhos, mas geram propósitos de Deus dentro das suas casas, no meio da sua família. É esse o chamado de Deus para nós, aqui hoje. O Evangelho de Lucas, ele vai falar, amados, sobre o anúncio do nascimento de Jesus. Alguns aqui já sabem que havia 400 anos que Deus estava em silêncio. Entre período interbíblico, entre Malaquias e Mateus, há um tempo de 400 anos que Deus ficou em silêncio. O Senhor não se manifestava, o Senhor não falava. Olha só, quase 5 gerações em que Deus estava calado. Você não acha que nesse período não apareceu pseudos profetas falando que Deus estava falando quando Deus estava em silêncio? Sim, apareceu. Mas nesse período aqui, o povo vivia sob o domínio romano e eles estavam passando por um período caótico espiritual. E era um tempo de silêncio espiritual também. Diante disso, Deus, um belo dia, diga comigo, um belo dia. Um belo dia. Deus enviou Gabriel para uma cidade, a Bíblia diz, chamada Nazaré. Essa cidade, ela era uma das menores, era uma cidade que não era bem vista pela sociedade. Era uma cidade que era muito simples para se viver. Se você olhasse para Nazaré, nos dias de hoje, você diz assim, aquela cidade lá não tem nada. Eu não quero morar lá porque lá não tem nada. Tanto é que quando alguém fala que Jesus veio de Nazaré, um discípulo disse assim, de Nazaré pode vir alguma coisa boa de lá? E nesse período aqui, dentro desse local, dessa cidade desprezada, desse lugar onde que ninguém queria estar, Deus enxergou alguém no meio da cidade desprezada, uma jovem simples, anônima para os outros, anônima para a sociedade, mas ela estava sendo vista pelo céu. Deixa eu abrir uma janela aqui de declaração espiritual sobre a sua
eu sempre quis. Não. Sinto te dizer, gostaria de falar o contrário. Mas Deus não vai fazer tudo o que você sempre quis. Deus vai fazer o que Ele sempre quis na sua vida. Existem mães aqui que acham que são pequenas demais, falhas demais. Às vezes você acha que você tem culpa demais. Às vezes você está vivendo num contexto onde você viu algumas coisas acontecendo na sua maternidade e você culpou-se, dizendo: Deus, onde que eu errei? Mas Deus está dizendo para você aqui hoje: você está com disposição para obedecer? Eu vou mudar a sua história. Eu escolho mulheres simples, diz o Senhor, para carregar coisas eternas. Bate assim na sua barriga. Você também, homem, você vai gerar. Você vai gerar promessas. Diga-se comigo: eu escolho gerar em mim coisas eternas. Maria escolheu esse lugar. Podia ser simples demais, podia ser um lugar onde ela iria ficar sendo escondida por algum tempo, mas ela escolheu a vontade de Deus porque ela estava gerando algo que veio do coração de Deus direto para o coração dela. E aí o texto sagrado nos diz assim, o anjo, 28, eu vi o anjo e disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. A escolha do anjo diz para Maria o posicionamento que ela estava em Deus. Tem palavras que Deus está falando para você, para mostrar para você o lugar que você está em Deus. Vocês são agraciados e benditos de Deus, escolhidos por Deus. E esse lugar de escolha é um lugar de se submeter, é um lugar de submissão. E o Senhor nos traz essa palavra hoje para dizer para nós que eu estou escolhendo pessoas que, por mais que tenham medo, por mais que sintam medo, porque quando o anjo fala com ela, sabe qual foi a resposta dela? Maria perturbou-se com as palavras do anjo, versículo 29 e 30. Ela se perturba com aquilo e ela fala assim: mas o que está acontecendo aqui? Ela sente medo. E amados, medo acontece com todo mundo. Você tem medo, eu tenho medo. O medo faz parte do ser humano. O medo é uma trava. Por exemplo, quando você sobe num edifício e você olha lá para baixo, você tem medo. Ai, não dá um frio na barriga, um negócio assim? O medo é uma trava. Só que o medo, ele vem para ajudar você, colocar uma trava em você para você se proteger. Por exemplo, na minha adolescência, alguém falou assim para mim: nem experimente a droga. Porque se você experimentar, você vai entrar e nunca mais vai sair. Porque tem gente que na primeira que experimenta as drogas, não volta mais. E eu tinha medo. Esse medo colocou-se uma trava em mim. E até estava no meio de pessoas usando droga que eu oferecia antes de eu me converter. E quando me oferecia, eram amigos, entre aspas. Estava ali na festa, oferecia. Eu tinha medo, eu falei: não quero saber disso não. Eu tinha medo de provar e ficar viciada. Então isso foi uma trava em mim, foi muito bom. Mas o medo, ele pode se tornar na vida de algumas pessoas uma trava excessiva. Maria teve medo, sim, porque ela tinha emoções. Quando o anjo fala com ela, ela decide obedecer apesar do medo que ela sentia. Ela decidiu obedecer a Deus. Ela decidiu fazer o que Deus queria que ela fizesse, por mais medo que ela estava sentindo naquele dia. Então, amados, em segundo lugar, tem mulheres que sentem medo. E Deus não está aqui falando para você que Ele não entende o seu medo, mas o seu medo não pode bloquear a sua coragem. Eu sempre falo aqui, as pessoas dizem: eu tenho medo. Vai com medo mesmo. Faça com medo mesmo. O medo nós todos temos, mas não deixe o medo
E aí, mesmo assim, ela permaneceu. Ela ouviu tudo que o Senhor tinha para falar para ela. Amados, não pare no meio do lugar que Deus está manifestando em você. Tem pessoas que eles param no meio do que Deus está fazendo, do que Deus está falando. A obra não está completa ainda. O Senhor está falando com você. O Senhor está dirigindo você. E às vezes o Senhor está falando, a mensagem ainda não está completa. Porque para algumas pessoas Deus vai revelando aos poucos. E tem gente que para no meio do processo. Maria ouviu até o final do que o anjo estava falando com ela. Havia um propósito sendo revelado. Havia algo que Deus estava manifestando. E o Senhor está dizendo aqui para você: eu estou fazendo uma coisa sobre a sua vida. Você precisa ir até o final. Tu, porém, vai até o fim. Eu sei que há mães aqui que estão chorando escondida. Mães que estão sofrendo, pais também. Quantos de nós não choramos pelos nossos filhos? Sejam eles físicos, biológicos ou espirituais. Quantos de nós, e se você não chora, se você não gera, se você não tem filhos, mas também não gera filhos espirituais, eu te convido aqui hoje a vir para um lugar de pais espirituais, de mães espirituais, e começar a gerar gente que ama a Deus. É isso que nós estamos querendo aqui nesse lugar. Gerar pessoas que amem Jesus muito mais do que nós. Nós estamos querendo gerar essas pessoas. E nós estamos orando. E nós estamos chorando na presença de Deus, jejuando. Deus, não deixe os meus olhos descansar até que o Senhor tenha nascido naquela pessoa. O Senhor está chamando pessoas aqui para ir até o final da mensagem. Mães que estão se sentindo incompreendida. Há situações que você não se sente suficiente. Bem-vindo ao meu mundo. Porque para alguns filhos as mães não serão suficientes. Às vezes alguns filhos vão querer viver a própria vida, vão querer fazer do jeito deles. Mas vem comigo aqui na minha dor e interceda mesmo que de longe. Mesmo que afastar, mesmo que o filho foi embora, erga sua mão e ore, gere ele no altar de Deus. Mães que estão cansadas emocionalmente, que não conseguem mais ter uma palavra para o filho, porque ela está cansada. Maria nos ensina aqui hoje que coragem não é a ausência de medo, mas é disposição em obedecer aquilo que Deus está falando. Ela diz no 34, como se fará isso? Eu acho linda essa parte. Sabe por quê? Acho lindo. Porque Maria está conversando com um ser angelical. Maria está falando com o céu. E eu te convido a ir para esse lugar de coisas sobrenaturais, em que Deus fala com você, que os seus olhos estão abertos, que você vê anjos, que você vê manifestações do céu. Isso é possível. Eu já vi alguns deles. É impactante. Você precisa sair desse lugar de medo, de reserva, de trava que você colocou. Se eu sofrer, e se eu for acontecer, tira o se lança no que Deus está fazendo. Talvez você está aqui e fala, Senhor, mas como vai ser? Como Maria perguntou, como vai ser isso, Senhor? Não é que ela estava duvidando. Ela não duvida da existência de Deus, nem o que Deus está fazendo. Sabe o que ela está tentando fazer? Entender o processo. Mas nem sempre você vai entender o processo. Muitas vezes você vai no processo, fazendo, e lá no final, quando a coisa acontece, diz, Deus, agora eu entendi. Por quê? Porque Ele está escrevendo a tua história e Ele escreve do alto. E você só obedece o que Ele fala nos seus ouvidos. O caminho está sendo traçado. Não tenha medo. Em terceiro lugar, nem sempre nós entendemos o processo de Deus. Há situações que nós ficamos perguntando para Deus. Maria perguntou, como será isso? Aí ele falou, Senhor, como vai ser essa vitória? Como será que vai ser a restauração? Como será quando todo mundo estiver na igreja? Como
E é esse o processo, irmão. É você se render, é você se lançar no que Deus está falando e você confiar no que Deus está fazendo. Deus é o Criador e Ele está no controle da sua história. Maria não entende tudo, mas tem milagre que acontece assim mesmo, sem explicação. Milagre explica, sim ou não? A gente explica o milagre? Mas tem milagre que começa a acontecer antes da explicação. Tem milagres que depois que Deus faz, Deus explica. Mas tem milagres que começam a acontecer antes de Deus te explicar qualquer coisa. Sabe o que estava acontecendo? Na eternidade o plano já estava feito. O Senhor já estava comunicando o ser humano para dizer para ele: está disposto? É isso que eu tenho. Deus está falando aqui para algumas pessoas: tem um plano para você, está disposto? É isso que eu tenho. Você se encaixa? Você quer? Porque desde quando você nasceu, o plano já está escrito. O propósito já foi escrito. Eu tenho isso para a tua vida. E aí, ela pergunta: como será isso? O anjo fala para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Quando ele fala isso, descerá sobre ti o Espírito Santo, irmãos, o anjo está comunicando para ela uma ação de Deus inédita na terra. Diga comigo: é inédito. É inédito. O que Deus vai fazer na minha vida, diga isso. O que Deus vai fazer na minha vida é inédito. É inédito. Ai, meu Deus do céu. Tem gente aqui que não entendeu ainda. O que aconteceu com Maria foi inédito. Sabe o que ele estava explicando para Maria? Maria, o Espírito Santo que estava na criação, envolvendo a terra e protegendo a terra, o Espírito pairava sobre a face das águas, era como um ventre. É profundo isso aqui. A terra era como um ventre. O Espírito estava pairando sobre a face das águas, sobre o ventre da terra, protegendo a terra para aquilo que iria acontecer dentro da terra. O que o anjo está falando é o seguinte: eu estou sentindo a presença dele aqui. O poder do Espírito, o Espírito Santo descerá sobre ti, Maria. Tem 400 anos de silêncio, mas no ventre de uma mulher simples, de alguém que se rendeu, o Espírito vai descer em ti e vai te envolver. Ele vai te cobrir com a sombra, pairando sobre o seu ventre, de modo que você não exploda quando o Salvador vier. O poder de Deus, do Espírito Santo, estava ali. E ele diz assim: o poder do Altíssimo vai envolver você. Sabe o que acontece aqui? O Espírito Santo era o canal para Jesus descer. Você não entendeu? Assim como no ato sexual entre um homem e uma mulher, que você já sabe, o Espírito Santo foi o canal dentro do ventre de Maria para Jesus vir por ele e parar dentro do ventre de Maria. Foi por intermédio do Espírito que ela ficou posicionada e o corpo dela suportou pelo Espírito. É forte isso aqui, irmão. Só para quem está entendendo o mistério. O Espírito Santo cobriu ela e por intermédio dele o Salvador veio para o mundo através dele no ventre dela. E aí, esse milagre que acontece, Jesus é gerado no ventre de Maria e o Espírito Santo está protegendo o ventre dela, como protegeu a terra do ato da criação. Glória a Deus. Defendeu o ventre de Maria e guardou o ventre de Maria
ser para você. E até o fim, naquilo que Ele está gerando na sua vida. Ela estava girando o maior poder que existia no universo, que existe no universo. Ela está gerando dentro dele. E esse poder está dentro de você aqui hoje. De modo que você não usa. Você não usa esse poder que está dentro de você. Você vive com essas mazelas e fraqueza, dizendo: eu não consigo, eu não consigo. Ai, Deus está fazendo uma obra, eu não sei se eu consigo. Para com isso. Deus está dizendo: você consegue sim. Porque o que está em você é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você está pedindo ou pensando. Só o Espírito Santo podia gerar aquilo dentro dela. Não é mérito, favor, não é mérito. Nada do que você fará em Deus ou está fazendo em Deus é mérito seu, é mérito do Espírito Santo. De modo que quando você se rende a Ele, Ele te dá toda a capacidade que você precisa para ir vivendo, reinando em vida na presença dEle até a eternidade. E quando você sair dessa terra aqui, Ele vai transportar você, guardando você até o ventre do reino do céu. Ele vai te transportar. O canal é o Espírito. Por dentro dele nós iremos. Aleluia! Só o Espírito Santo pode gerar vida verdadeira. E você está querendo gerar vida na sua família do seu jeito? Ei, mãe! Ei, pai! Ei, mulher! Ei, homem! Você está querendo gerar vida lá do seu jeito? E o Espírito está dizendo do seu lado ali: vai depender ou não? Querida, querido, você pode ensinar, aconselhar, você pode cuidar, você pode corrigir, mas somente o Espírito Santo tem poder para transformar um coração. E você está tentando mudar os outros, falando, criticando, se sentindo injustiçado. Não vai rolar. Nós não transformamos pessoas assim. Nós transformamos pessoas através do Espírito Santo. Orando, buscando a sua face. Vai lá, Espírito Santo. Tem coisa que nós não conseguimos pastorear. E eu digo: Espírito Santo, tu és o pastor dessa igreja. Vai lá e visita fulano. Espírito Santo, a obra é tua. Não é para mim, nem para ele, é para ti. Então visita fulano. Envia o teu poder, envia a tua força, envia a tua graça. Nós fazemos essa obra aqui, dependendo do Espírito Santo. E você sabe muito bem que eu não poderia estar aqui hoje pregando. Não era para estar aqui. Mas o ano passado, em 6 meses, Deus deu a cura de cânceres que estavam espalhados pelo meu corpo. Estava no rim, no fígado, estava no pulmão e estava nos linfonodos do tórax. A médica se enganou. Não era para eu estar mais aqui, porque ele espalhou pelo corpo. Mas sabe o que Deus fez? Extraordinário. 6 meses, fui fazer um pré-exame. Sabe o que tinha lá? Não tinha mais nada, não tinha nódulo, desapareceu. Sabe por quê? O poder que está em mim é do Espírito, e Ele vai fazer expurgar toda a enfermidade que vier no meu corpo, em nome de Jesus. Se a enfermidade entra aqui, ela vai sair, porque o poder dele está agindo em mim. Eu não posso aceitar. Aí você fica: a minha dor, a minha diabetes, a minha coluna. Irmã, creia! Aleluia. Creia e declare. Fica andando igual. O Senhor está te chamando. Seja ousada. Glória a Deus. Haja atitude. Tem atitude aqui hoje. O Espírito Santo está gerando vida na sua casa. Aleluia. Eu creio. Está gerando vida em você. Maria carregou Jesus fisicamente. A única mulher que teve a capacidade de carregar o Salvador
Sustente a presença de Deus. Ô irmão, uma casa pode ter até estrutura, viu? Tem casas muito lindas, muito amplas, mas sabe o que tem lá? Vazio. Deus não está lá. Sabe por quê? Porque onde Deus não é ouvido, Deus não fica. Deus está te chamando aqui hoje. E ele sabe o que ela responde? Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Fala comigo essa frase. Diga, eis aqui. Eis aqui. Servo do Senhor. Serva do Senhor. Cumpra-se em mim. Cumpra-se em mim. Segundo a tua palavra. Segundo a tua palavra. Foi isso que ela disse. Maria responde. Irmão, você acha que ela não ia ter perseguição? Você acha que ela não teve? Ué, o que aconteceu? Essa mulher estava noiva e de repente apareceu grávida? Você acha que ela não foi julgada? Mas se você entrar no propósito, ai, que vão falar de mim? Esquece. Vão falar de você mesmo. Vão te criticar. Vão olhar para você e falar assim, ah, lá, ó, já deve ter dormido com outro. Já deve ter saído com outro. Imagine, José viu ela grávida. Imagine a cabeça dele. Deus teve que vir falar com ele, o anjo teve que vir. É incompreensível humanamente falando. Mas quando Deus fala com ele, ele se ajusta no propósito junto com ela. Ele entra junto com ela no propósito. Não, o que nós estamos gerando aqui é inexplicável, é inédito e nós estamos dispostos. Ei, homem, Deus está te chamando. Às vezes Deus está mostrando para a tua esposa alguma coisa que está acontecendo. Ela começou a gerar algo dentro dela e você fica lá. Deus está te chamando. Alinha, ajusta. Deus usou você, filho. Vamos junto. Deus também está falando comigo. Vamos junto. Deus está chamando homens aqui para colar na mulher no propósito. Se olhar aquele povo que não. Vem cá, meu amor. Vem aqui. Deus está chamando você. Robusto. Tá cansado que trabalhou. Casal robusto. Falou, não vamos junto. Ah, tô com dor hoje, amor. Grave pra mim. Eu vi o Senhor falar contigo, viu? O Senhor tem mostrado coisas, nós precisamos ir juntos. Ei! Chega desse negócio de deixar a sua mulher fazer as coisas com Deus lá e você fica lá, boiando. Deus está te chamando, homem. Pega a tua casa, junta com ela. Essa mulher bonita que está aí do seu lado. Vai, dá uma mirada nela. Dá uma mirada nessa mulher. Essa mulher que Deus te deu, essa princesa, cheia de Deus, que é Jesus. E você que não tem, tá viúva, né? Tá aí. Deus vai, você solteira aí. Ora, porque depois Deus vai te dar alguém que vai colar com você no propósito. Tá junto com você no propósito. Casal robusto. Ela fala assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Sabe o que significa eis a serva do Senhor? É doulê no grego. Aquela que pertence completamente ao Senhor. Sabe o que é ser escravo? Ser servo? É ser escravo. Ela fala assim, eu pertenço completamente ao Senhor. Faz a sua vontade. Olha isso, Adriel. Não tem nada em mim que resista. Sou tua serva. O Senhor é meu dono. Que lindo essa entrega dela. Esse aqui é serva do Senhor. Em último lugar, quinto lugar, o maior legado que Maria deixou foi a sua rendição total a Deus. E Deus está procurando pessoas que também deixem legado. Você vai deixar legado para os seus filhos. Sabe quando seus filhos lembrar de você? Lembra daquela mulher, aquele homem que estava ali orando constantemente pelo filho. Que estava ali ajudando, que estava ali apoiando, que estava ali muitas vezes corrigindo, sim, mas amando, ajudando, fortalecendo. Ela não deixou riquezas para os filhos, Maria. Ela
ela não deixou uma posição social, fama para os seus filhos. Sabe o que ela deixou? Sabe o que ela tinha, na verdade? Um ventre disponível para Deus. Amados, ela não tinha nada já, nada. Ela tinha só um ventre. Ah, que coisa mais linda. Senhor, a única coisa que eu posso te oferecer é o meu ventre. Eu não tinha nada. Ela deu para Deus a única coisa que ela tinha disponível, porque ela não tinha nada que chamasse a atenção, mas ela tinha um ventre para Deus. O maior legado que você pode dar para os seus filhos não é dinheiro. Você está lutando para construir um império e Deus está falando: construa uma casa espiritual. Construa, porque o Senhor supre. As bênçãos de Deus vêm. Para de correr atrás das coisas, porque as coisas vão fugir de você. A ordem é essa. E as bênçãos te alcançarão quando você serve ao Senhor, teme ao Senhor. A Bíblia diz que um monte de bênção correr. Espera, eu vou pegar você. Alcancei. As bênçãos te alcançarão quando você priorizar o que Deus quer fazer na sua vida. Quando você priorizá-lo. Às vezes está virando escravo daquilo que está te dando recurso, e Deus quer que você subjugue. É você que manda. É você que manda. Não, eu vou trabalhar até tal hora, eu vou para a igreja. Teve gente que falou assim, chegou no trabalho, na entrevista. Estava precisando, irmão? Não, eu preciso trabalhar. Ah, e qual horário? O horário é o horário X a X, porque eu preciso ir para a igreja. Sabe o que aconteceu? Foi contratado. Porque é alguém firme e posicionado. Você acha que a empresa quer alguém sem compromisso? Não, estou posicionado no propósito. Tem um legado que eu estou construindo, filho. Não, eu quero trabalhar, mas eu posso trabalhar disponível. Eu tenho X a X de horário. Depois disso eu estou no culto. Sabe o que é isso? Alguém que está construindo um legado. Alguém que tem um ventre disponível. Do seu ventre fluirão rios de águas vivas. É desse lugar que você disponibiliza para Deus. Ventre fala de desejos, de vontades, de sonhos. Mas é no ventre que se manifesta, que é o ventre que você rende, o desejo que você rende, os sonhos que você quer ter, que você quer fazer, é isso que você rende a Deus. E é do interior, é do seu ventre, fluirão rios. Esse é o legado que você deixa. Sabe qual que é o maior legado que você vai deixar? A presença de Deus para os outros. O que eu mais posso te oferecer aqui não é dinheiro, não é recursos que eu possa te dar ou suprir sua necessidade, mas o maior legado que eu posso deixar em nome de Jesus para você é presença de Deus. Há pessoas que não valorizam isso, mas eu sei que você está aqui e você valoriza. Filhos talvez vão se esquecer dos presentes, mas eles nunca vão se esquecer de pais que oravam, de lideranças que oravam, de pessoas que promoviam o reino de Deus neles. Nunca se esquecem dos joelhos dobrados, das noites sem dormir, das lágrimas no altar, da palavra de fé, de incentivo, não de peso. Nós não estamos aqui para pesar ninguém, nós estamos aqui para te ajudar. Você quer? Voa comigo. Você não quer? Eu entendo o seu processo. Cada um tem um tempo, mas estou te esperando. Vamos comigo. Hoje Deus está levantando você aqui. Deus está levantando o seu coração. O fogo do Espírito te tocou aqui hoje. Está te tocando. Deus está te chamando para você não apenas gerar filhos físicos. Eu estou te chamando aqui numa santa convocação perante a mesa do Senhor que está posta aqui, para você gerar filhos espirituais comigo,
gerar propósito, para você vir me ajudar a transformar destinos, transformar pessoas em nome de Jesus, chamando você para estabelecer altares. Um tempo em que as mães não cuidam apenas de aparência do filho, olha que bonitinho, mas cuide lutando pela alma do filho, lutando, pais, pelas almas, pela alma dos filhos espirituais também, que nós estamos gerando aqui. Faça de novo assim comigo. Deus está gerando promessas em mim. Tem alguém que tem uma grande promessa, né, meu amor? Os que estão mais fortinhos têm uma promessa maior. Quando eu vou falar para você, fala, não, isso aqui é promessa que eu estou gerando. Viu? Você que está gordinho, pega essa dica. Não teve graça, né, Deus? Meu amor tem uma grande promessa dessa cidade. Em nome de Jesus. Você está procurando pais que sejam milimetricamente perfeitos. Está procurando pais rendidos, servos de Deus rendidos, vidas que se manifestam em um propósito diferente, que saem do lugar de mesmice e operem no poder do Espírito Santo. E entendam o que Deus está te dando é para mudar gerações. Josi, mas quem sou eu? Quem era Maria? Para com essa síndrome. Quem sou eu? Para com essa síndrome. Não é sobre você, é sobre o Espírito Santo que está em você. O que ele vai fazer através de você. Não tem ninguém aqui que não tenha algo extraordinário para fazer em Deus. O maior milagre que Deus quer fazer aqui hoje é construir um altar de oração, de busca, de rendição, de confiança, de relacionamento. É isso que o Espírito quer gerar. Amados, antes de Deus trazer para o mundo um Salvador, sabe o que ele fez? Ele passou pelo ventre de uma mulher. É forte isso, irmão. Antes de Deus fazer a grande obra que ele tinha no mundo, ele passou pelo ventre de Maria, a mulher mais simples, no lugar mais simples, mas que estava rendida. Não sei falar direito, Josi. Quem sabe ela é meio chucrona, viu? Falou, com ela, não sabe responder direito. Quem sabe o jeito que ela era, mas era alguém que tinha predisposição em obedecer, custe o que custar, até as últimas consequências. Sabe o que Deus viu em Maria? Um coração igual ao dele. Porque Deus vai até as últimas consequências por você. E Deus encontrou um ventre, uma mulher, uma serva, que ia até as últimas consequências. Maria foi até as últimas consequências para gerar o que Deus queria através da vida dela. Quando Deus encontra um coração que fala assim, não importa, Senhor, não importa. Não importa o que eu estou sentindo. Não importa o que eu acredito. Eu estou rendida a Ti. Faça a Sua vontade em minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Essa é a palavra que Deus trouxe no meu coração. E talvez Deus está falando aqui para algumas. Não desista do que Deus começou a gerar em você. Ouça a palavra de Deus até o final. Ainda na velhice gerarão frutos. As suas orações são ouvidas. Como que ela chama? Maria, irmã Maria. Suas orações, irmã Maria, são ouvidas. Deus escuta a senhora. A irmã já tem gerado muita gente na oração. Por mais debilidade que a irmã tenha, a sua alma não está debilitada. O poder de Deus está sobre a sua vida, irmã Maria. O poder de Deus está através da sua vida sobre essa terra. E às vezes você diz assim, Senhor, o Senhor podia ter me levado ao jeito que eu estou. Eu queria ter mais disposição. E Deus está te gerando na fraqueza.
Na fraqueza, Deus tem tirado forças. E tem dado forças para muita gente, viu, irmã Maria? Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Continua clamando. Deus te quer na terra. Ainda há orações que você vai ver respondidas, diz o Senhor. Fique de pé nessa noite. Deus vai renovar você aqui. Já está renovando através da palavra de Deus. Mas eu quero orar por você, para que Deus reacenda a chama. Talvez você ainda não está reacendido totalmente, mas através dessa oração que você fará agora. Entrega a Deus. Fale com Deus agora. Tato, venha no violão. Feche os seus olhos. Eu sei que há algo que você quer entregar aí. O Senhor está te dizendo o que você quer falar para mim. Porque agora Ele falou para você o que Ele quer. Mas o que você vai falar para Ele? Qual é a sua resposta? Alguns estão dizendo: pai, eu estou aqui, eu vi. Ele está muito feliz com você. Porque às vezes com dor, às vezes no meio de tanta coisa que você viveu hoje, você priorizou o altar. Feche os seus olhos. Busca Deus. Busca Deus. Entra nesse lugar de entrega que Maria. Uma conversa face a face com o anjo. Tem gente aqui que vai ter visão aberta. Tem gente aqui que Deus vai abrir sua visão de uma forma que você vai contemplar o que Deus vai fazer no futuro. Você já vai começar a ver agora. E não diga: Deus, como que eu vou chegar ali? Eu não consigo, sou pequeno. Deus está dizendo assim: vai porque o Espírito Santo está te governando a partir de agora. Deus está chamando você para incendiar corações de jovens. Deus está te chamando para incendiar corações de mulheres. Deus está te chamando para você gerar filhos dentro da sua casa que amem ao Senhor. É tempo. Senhor, eu preguei tua palavra. E onde há um coração rendido agora, toca Espírito Santo. Toca Espírito Santo. Vai enchendo agora, Espírito. Enche. Envolve, como o Senhor envolveu Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Fale com Ele. Fala: Deus, eu me perdi no meio do caminho, eu perdi o propósito. Não perdeu. Ele está só te reposicionando.
Aleluia.